Essa tarde, pessoal. Bem-vindos! Eu estou recomeçando essa live porque o sinal ficou ruim, mas já vamos recomeçar. Que bom que vocês já estão chegando aí de novo. E vamos falar de um assunto muito interessante. Por que eu estou fazendo essa live, gente? Eu vou tentar, nesse mês de janeiro, iniciando o ano, fazer aí uma sequência de live semanal para ajudar as mães, esposas, as mulheres católicas na vivência, nas suas vivências de um modo geral, não só a sua vivência de fé, mas sabendo que a nossa fé engloba tudo aquilo que a gente vive. Se somos católicos, Deus precisa estar no centro e Ele permeia ali o nosso casamento, o nosso trabalho, os nossos filhos, Ele permeia toda a nossa vida. Então, quando eu digo a mulher católica, é tudo aquilo que nós vivemos de fato. E por quê? Porque eu me deparo muitas vezes com realidades nas caixinhas de perguntas, principalmente aqui no Instagram. A vocês que chegaram agora, não estavam na live anterior, eu estou transmitindo também no YouTube, tá? Então, por isso vocês vão me ver olhando para frente muitas vezes. Eu me deparo com muitas realidades no Instagram, nas caixinhas de perguntas, que são muito sofridas e muito difíceis, que não são possíveis de se resolver numa resposta de caixinha do Instagram e que nem são possíveis de resolver numa simples conversa. São realidades complexas e são realidades que trazem muito sofrimento às pessoas que às vezes me confidenciam as suas realidades. Que confidenciam ali numa caixinha pequenininha que às vezes eu tenho que ficar caçando, às vezes manda 10 caixinhas, eu tenho que ficar caçando ali a sequência da pergunta da pessoa, porque de fato é uma situação muito complexa. E eu tenho visto assim um número alarmante, gente, que me causa pesar, de não poder ajudar, de não poder acompanhar mais de perto, de não poder fazer muita coisa. Porque, como eu disse, não é em 1 minuto de resposta que eu vou conseguir solucionar o seu problema. E nenhum profissional conseguiria assim tão fácil. O que acontece nesse tempo é que nós queremos soluções fáceis para problemas complexos, difíceis, cabeludos, E nem sempre estamos dispostos a trilhar um caminho que é necessário para que aquele problema de fato se resolva, de que aquela situação realmente mude. E há situações que elas precisam ser trabalhadas durante um processo mesmo. E por isso eu quis fazer essa live. O primeiro tema dessa nossa jornada aí da mulher católica, ele vai ser o sofrimento. Porque eu sofro de verdade e às vezes eu até reluto de abrir caixinhas, porque as situações são tão dolorosas, as situações que chegam ali são tão caóticas, que a gente se sente impotente, de mãos amarradas, porque a gente sabe que não é uma resposta que eu vou dar que vai mudar aquilo ali. Para muitas serão, para muitas caixinhas que eu respondo ali, basta às vezes um incentivo, uma resposta clara e objetiva, que a pessoa abre os olhos e pronto, era isso que eu precisava ouvir e é por esse caminho que eu vou andar. E a coisa se resolve, mas outras não. E outras a gente só vai compreender por uma visão de fé mesmo, que é exatamente a questão do sofrimento. Como isso para nós hoje é difícil, como isso para nós hoje é complicado de lidar, porque muitos de nós tivemos a nossa formação, a nossa educação terceirizada, a nossa formação muito pobre no sentido dos valores, do catolicismo, de uma boa catequese, de uma ascese espiritual. Nós não fomos formados para isso. Não se deu na nossa formação uma atenção especial à formação da nossa vontade, do nosso caráter, a grande maioria de nós. E nós chegamos à vida adulta com uma vontade fraca. Nós chegamos à vida adulta fragilizados, fracos mesmo.
onde a menor situação, às vezes, já nos fragiliza a ponto de não querermos mais lutar. As menores situações vão nos paralisando de modo que aquilo vai tomando uma proporção cada vez maior e vai se tornando um grande problema. Começou com uma coisinha simples, mas pela nossa falta de tato, de capacidade de lidar com a coisa, foi se tornando um grande problema. E daí depois é bem mais difícil de resolver. E que acaba trazendo grandes sofrimentos. E como nós, mulheres cristãs, lidamos com isso? E claro que eu não vou falar aqui só a partir, né, da minha experiência ou, né, daquilo que eu acho que é. Eu tenho comigo livros de excelentes padres católicos, né, já livros antigos, de conselhos dados às mulheres cristãs em outras épocas, mas que se atualizam muito hoje, porque a fé não muda e o sofrimento em outras épocas era até mais intenso em algumas situações do que é o que nós vivemos hoje, né? São situações diferentes, claro, realidades diferentes, mas o sofrimento é sempre sofrimento, né? Então, eu quero começar trazendo para vocês, eu vou lendo algumas partes do livro aqui com vocês, porque assim, são leituras que me fazem muito bem, e que quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, né, o quanto eu gosto de compartilhar com vocês as leituras boas que eu faço, as coisas boas que eu descubro e que fazem bem para mim, para o meu casamento. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou partilhando alguns trechos com vocês e nós vamos comentando tudo isso, como isso se adequa à nossa vida hoje, tá? Esse livro aqui, As Três Chamas do Lar, é do padre Geraldo Pires de Souza. Olha o que ele fala. Quem se casa, que é muito do que nós vamos tratar aqui nessa live, nas outras que virão sobre a mulher católica, se dirige muito à mulher casada, tá? A mulher católica casada. E que o casamento, ele não é para nós, precisamos ter isso muito claro, um entrave à nossa vida com Deus, uma barreira à nossa vida de santidade. Ele é, na verdade, aquele impulso para a nossa vida de santidade. É através dele, nós que fomos chamadas ao matrimônio, é através dele, não apesar dele, que nós seremos santas, tá? E que somos chamadas a ser santas. Então, olha o que o padre diz. Quem se casa, abraça-se com a cruz. Então, abraça-se com a cruz, não abraça a cruz, que já tem gente aí achando, meu marido é minha cruz. Para algumas vai ser, mas nem sempre é disso que se trata. Não deve estranhá-la, portanto, como intrusa. Então, aquela que se casa, nós que estamos aqui, não devemos achar que a cruz dentro do matrimônio seja uma intrusa, uma estranha, porque quem se casa abraça-se com a cruz. Quando a encontra a cada passo na vida, não a julgue uma estranha. Entre os martírios e torturas figura o casamento. Entre os martírios e torturas figura o casamento. Pode ser uma visão muito pessimista que o padre está tendo aqui, mas nós já vamos entender. Pelas 1000 consumições que acarreta. Na opinião de grave autor, muitos mártires que veneramos sobre os altares terão sofrido menos do que sofrem muitos casados. Esse autor que fala isso não é o padre Geraldo, mas é M. Costa, que ele coloca aqui, tá? Aí ele segue. Acertava, por conseguinte, o velho sacristão quando repetia ao vigário após a celebração de algum casamento. Olha o que o sacristão dizia ao padre depois de um casamento. Senhor vigário, acabamos de benzer mais uma via sacra. É o comentário espirituoso da palavra de São Paulo. São Paulo disse, terão os casados tribulações. Que casamento houve na terra mais abençoado e feliz do que o de José e Maria, a mãe de Jesus? Que casamento? Que casamento foi tão belo, tão lindo, tão santo, tão puro quanto o de José e de Maria? Mas faltaram-lhe tribulações? Faltou tribulações à vida de São José e de Nossa Senhora? Não, não.
viveram muitas tribulações. Por isso que ali na primeira frase, eu comecei a ler para vocês, quem se casa abraça-se com a cruz e não abraça a cruz, que é o cônjuge. Quando nós falamos abraça-se com a cruz, diz respeito às tantas tribulações, aos tantos sofrimentos que nós vamos viver na vida de casado. Que às vezes vai ser o mau caratismo do cônjuge, o temperamento difícil, explosivo da esposa ou do marido. Às vezes vai ser sim, a nossa cruz vai ser suportar o outro. Mas às vezes a nossa cruz serão as dificuldades financeiras, serão a doença de um filho, a doença do cônjuge, uma enfermidade minha própria. Às vezes a cruz vai ser deparar-me com os meus defeitos, porque o matrimônio faz com que nós nos deparemos com os nossos defeitos todos os dias. Eu vejo como que num espelho, refletindo no outro, os defeitos que eu carrego. Ou não é assim? Não é assim? Nós vemos estampados no outro ali, refletindo no outro, os nossos próprios defeitos. E às vezes esta vai ser a nossa cruz. E aí ele segue. Afirmava por isso Santo Afonso Maria de Ligório que gente casada e feliz era tão rara como mosca branca. Tem que rir com isso, né? Gente casada e feliz era tão raro como mosca branca. Claro, nós temos que levar em consideração também os tempos, né? Dos casamentos arranjados, dos casamentos prometidos. Isso tudo acarretava muito sofrimento para os cônjuges, né? Para as esposas principalmente. E por isso, gente casada e feliz era tão raro. Imagina você se deparar de repente, né, casou, noite de núpcias, e alguém ali que vai deitar-se na cama com você, por quem você não nutre nenhum afeto, mas você precisou se casar porque era prometida desde criança pelos seus pais, aquela pessoa ali. Os dotes, né, os contratos de casamento, isso acarretava grandes sofrimentos. Mas também ali se experimentava grande ação de Deus. Né? Quantas santas que nós vamos conhecer a história, e que nós vamos saber que por uma docilidade, por uma piedade também tão grande, uma união tão grande a Cristo, aquela esposa, aquele esposo aprendia a amar o cônjuge e nutrir verdadeiros sentimentos de afeto e obras de amor e caridade pelo cônjuge. É uma alma unida a Deus, né? E depois ele segue. Falei em casamentos de pecadores, quer a expressão recordar a leitora certas coisas passadas. Aí ele vai falar aqui de como que a nossa vida de solteira, muitas vezes, onde nós acarretamos, nós fomos acumulando pecado atrás de pecado. Ele vai falando assim, foi namorada e depois noiva e quem sabe pecadora num tempo e noutro. Quantos de nós namoramos em pecado? Talvez tivemos outros namorados antes desse cônjuge com quem nos casamos. E vivemos uma vida de pecado. Acumulamos pecado atrás do outro. E depois, lá na nossa vida de casada, não sabemos por que sofremos tanto. Ele faz uma observação aqui a respeito disso. Muitas vezes, gente, e é isso que eu sempre falo, quantas mulheres me escrevem assim, Déia, não suporto o meu marido, Déia, ele não ajuda em nada, ele só me critica, ele é agressivo. E aí eu fico pensando, mas você não percebeu nada disso na época do namoro? Ou o namoro foi muito rápido, ou vocês não namoraram de forma totalmente errada, não aproveitando o tempo de namoro para de fato se conhecer, para de fato conhecer o outro. Como é que era esse rapaz em casa com os familiares? Como é que era essa moça em casa com os familiares? Gastava tudo que o pai e a mãe trabalhavam, suavam para trabalhar, e daí hoje tu reclama que a tua mulher é uma consumista, mas você já via isso na época de namoro? O cara tratava a mãe e o pai da forma mais rude e áspera possível, e você achou que ele trataria você diferente? Não trataria, não. Trataria igualzinho. Então, para isso é o tempo de namoro. Para isso é o tempo de namoro, de noivado, para conhecermos, para que não sejamos depois
lá no casamento, vítimas das próprias escolhas que fizemos. E daí, às vezes, eu recebo ali na caixinha de pergunta apelos desesperados, me ajude, porque meu marido é isso, isso, isso. Mas como eu vou te ajudar? Se a única que poderia ter feito as escolhas certas e que hoje ainda pode escolher atitudes certas é você. Por isso eu falo, namorem, conheçam, depois do sim no altar. Aí é labuta e suor para ser responsável pela escolha que você já fez. A escolha já está feita. Aí vem as consequências das escolhas que a gente fez. E é disso que ele está falando. É melhor dizer, eu já esperava por isso. Eu já sabia das contas a serem pagas. Não posso estranhar que agora tenha uma colheita de cruzes, quando foi longa a minha sementeira de pecado. E ele fala dos nossos pecados acumulados em tempo de namoro, em tempo de noivado. Né? É claro que às vezes, eu conheço situações em que o casal namorou na castidade, lutaram, né? E depois chegou lá no casamento e o cara se revelou totalmente o avesso, né, do que se mostrava no namoro. Tem isso também. Tem um mau caratismo tão grande que a pessoa, ela esconde quem de fato ela é. Mas essas situações são raras. No geral é que se conheça bem no casamento, no matrimônio, no namoro, se viva bem no namoro para ter uma colheita frutuosa e feliz no casamento. Mas bem, como eu falava, não se diz respeito só ao relacionamento, às nossas cruzes do matrimônio, tá? E aí depois o padre vai relatar aqui como é que nas pequenas situações do dia a dia começa a surgir entre os cônjuges as situações de ódio. Situações muito mais complicadas, quando começa a não só ser difícil o convívio, mas quando começa a se transformar em ódio. Esposas há que falam deste ódio ao marido e a cada passo o aumentam. Vivem numa crescente de maré cujas ondas arrebentam com fragor dentro da alma. E os de casa e os de fora ouvem esse escachoar das águas. Muitas vezes o procedimento do marido parece justificar o ódio de morte na esposa. É mau, é infiel, é descuidoso no lar, cuja honra arrastada pela lama das suas paixões e vícios. A cada passo envergonha a mãe e lhe desarma a autoridade diante dos filhos ou lhe rouba a afeição destes. Outras vezes, a pertinaz incompreensão do esposo assopra a brasa do amor próprio e acende uma fogueira no coração da esposa. Ei-la usando de toda inteligência e paciência para realizar o ideal de boa esposa. Impõe-se pequenos e grandes sacrifícios que nunca são vistos e reconhecidos pelo marido. Aliás, muito pronto em admirar os sacrifícios das outras senhoras casadas. Enorme suplício tortura, então, o coração feminino. Desejoso de conseguir o reconhecimento e a compreensão da pessoa amada, e ele, o marido, acha tudo muito natural, muito de obrigação, não dá nada pela gota de sangue de sua esposa. E sempre assim, anos e anos. Então aqui ele vai falar de quando o ódio no coração da esposa parte pela infidelidade, pela agressividade do marido, pela sua falta de caráter mesmo. Mas outras vezes, quando ela se esforça de todo o coração para agradar ao marido, mas não recebe um pingo de gratidão, de reconhecimento. E isso acontece muito, não é? Eu recebo muito aqui. Deia, vocês estão perguntando o nome do livro, é As Três Chamas do Lar. Tem lá na minha livraria, tá? Deia, eu faço de tudo em casa. E eu acredito que faz mesmo. Eu acredito que você dá tudo de si, mas eu nunca recebo um muito obrigado. Eu nunca recebo uma palavra de admiração, um elogio. E isso, de fato, vai desgastando. Porque, assim, nós temos que ter em mente que nós não fazemos as coisas para ter reconhecimento dos outros, né? Aquele que verdadeiramente ama
Ama porque ama. Ama porque quer desdobrar-se em amor, principalmente porque já conheceu o amor de Deus. Mas quando se trata de casamento, nós queremos ver que o outro ao menos percebeu que aquilo ali foi feito por amor a ele. E que ele reconheça o quanto é amado e diga, nossa, obrigada. Gostei muito que você fez isso. Nossa, que camisa bem passada. Nossa, que comida gostosa. Que casa cheirosa. Que linda ficaram essas flores aqui. Nossa, como os nossos filhos estão bem cuidados. Isso alegra o coração da esposa, não é? Isto nos motiva. Só que a gente também não pode ficar fechadas no nosso, na nossa infantilidade, sabe? De só querer fazer as coisas à custa de um elogio, à custa de um reconhecimento. Porque daí a nossa alma se apequena, gente. Eu sempre digo para as mulheres que às vezes não tem um retorno do marido, um reconhecimento do marido, e que às vezes até recebem um troco muito ruim por aquela boa ação que praticaram, né? As mulheres estão ali se esforçando para serem boas, para serem amáveis, e o marido segue na grosseria, na rudeza. E eu sempre falo isso. Se você plantar amor, um dia, talvez demore muito, e quem sabe esse dia só chegue quando você chegando lá no céu vai ver que a alma do teu marido também está lá por causa dos teus esforços, e talvez ali seja o grande reconhecimento pelas tuas boas obras e pelo amor devotado a ele. Agora, nunca, nenhuma obra de amor, nenhuma obra de caridade, ela vai trazer para nós um desmerecimento ou algo ruim. Toda vez que nós amarmos, ainda que não sejamos amadas de volta, toda vez que nós fizermos algo bom, ainda que não sejamos reconhecidas, isso traz para a nossa alma um fruto de crescimento. Nós vamos tornando a nossa alma magnânima, que é uma virtude que nós precisamos buscar, a magnanimidade de não ficar medindo as coisinhas que a gente faz. Eu só faço se o outro fizer. Eu só amo se o outro amar. Eu só elogio se o outro elogiar. Eu só me dou se o outro se doar. Não é assim, gente. Isso vai tornando a nossa alma pequena, mesquinha, infantil. A criança é assim. Ah, me dá um pedaço do teu chocolate? Ah, mas só se você me der um pedaço do teu também. A criança é assim. Nós que já alcançamos a vida adulta e deveríamos estar maduros, não podemos agir dessa forma. Nós que queremos viver um crescimento na nossa fé, na nossa intimidade com Deus. E é através dos nossos atos de amor, dos nossos atos de caridade, que nós vamos ter esse crescimento, gente. Não tem outro jeito. A alma cresce por dois caminhos, a oração e o amor. A oração e a caridade. Os atos de piedade e os atos de caridade. É assim que a nossa alma se expande, se alarga, cresce, vai em direção a Cristo. Então, o que você perde? Pensa aqui comigo. O que você perde em amar? Ainda que o teu marido seja um pilantra, ele não mereça. O que você perde em amar? Nada. Nada. Você só ganha. Sabe? Então é isso que nos falta, essa visão que nos falta de entender aquilo que os santos entenderam. Aquilo que os santos, ao pedir uma esmola, ao receberem um cuspe na mão, simplesmente limpavam a mão e diziam: muito bem, esse foi para mim, agora para os meus pobres. E pela sua humildade, chegavam até a receber. E chegavam até a converter os corações mais duros. Foi assim que uma Santa Rita converteu seu marido. Foi assim que as santas casadas viveram. Algumas tiveram ótimos maridos, como Santa Zélia, que teve um São Luís ao seu lado. Mas outras não, outras tiveram maridos difíceis.
Então, a nossa visão, ela precisa se voltar para aquilo que nosso Senhor ensina. Do caminho do amor, do caminho da doação, do caminho de dar o primeiro passo, de não esperar pelo outro, né? De quando surgirem estes ódios no nosso coração, de deixarmos que o exemplo de Cristo venha a ser o nosso grande ensinamento, gente. Terão dias em que vamos sentir raiva do nosso marido. Às vezes só pela toalha molhada em cima da cama depois de já termos falado dela 200 vezes. E aquilo... Já falei tantas vezes, né? Mas aí nós vamos nos lembrar. O que Maria faria nesta hora? O que Nossa Senhora faria com a toalha de São José? São José não ia deixar a toalha lá, né? Mas muito bem, o que as outras santas que tiveram maridos mais humanos que São José, assim, né, fariam? Estes devem ser os nossos exemplos. Não os exemplos que o mundo diz por aí. Ah, larga a mão disso, vai ser feliz, larga de ser boba. Ficar servindo o homem, bajulando o homem. Não, é isso que o feminismo nos diz. É isso que a mídia nos ensina. Mas esse não é o caminho que a mulher católica deve seguir, né? Aí, é interessantíssimo esse livro, porque o padre ele vai trazendo situações, né? Situações concretas da vida das mulheres, mas ao final de cada capítulo ele traz as palavras do Papa, o que os papas já falaram sobre isso, a respeito dessas situações do matrimônio. E ele diz assim, as palavras do Papa a respeito disso, dos ódios que vão surgindo em relação às situações do nosso matrimônio. Além disso, vão mencionadas outras tantas fontes de erros e de corruptelas contra a infidelidade conjugal, contra a fidelidade conjugal. Quantas são as virtudes domésticas que esta mesma fidelidade abrange? A casta fidelidade de ambos os cônjuges, né? Por que nós precisamos lutar pelo nosso matrimônio? Mesmo se um dos cônjuges não é fiel, porque o outro precisa continuar sendo. Porque pela fidelidade do cônjuge se traz a casta fidelidade de ambos. Segundo, a honesta submissão da mulher ao marido. Terceiro, o firme e legítimo amor entre os dois. Então, quando se cultivam esses sentimentos de ódio, nós fragilizamos o nosso matrimônio. E daí basta uma pequena fagulha, qualquer coisa, para que nós pequemos contra estas realidades aqui. A castidade, a submissão, o amor entre os dois, tudo isso fica fragilizado. Quando nós deixamos que as situações do dia a dia, as pequenas ou grandes cruzes, vão tomando proporção dentro de nós. Aí, eu quero trazer uma parte que fala aqui nesse outro livro, que é formidável também. E esse livro aqui chama A Mulher Cristã e o Sofrimento. É maravilhoso, tá? Indico que vocês tenham também. Aqui ele vai falar por que nós mulheres somos mais contempladas com o sofrimento que os homens. Olha só, né? Que bonito, né? Fomos escolhidas para nos unirmos ainda mais ao Senhor pelo sofrimento. A gente sabe que o sofrimento, ele é uma via muito eficaz da nossa união com Deus. Então, isso precisa ficar muito claro, né? E por isso eu escolhi como tema da nossa primeira live aqui, desse ano. O sofrimento. O Tiba falou, nossa, Deia, mas esse tema não é muito chamativo. Eu disse, Tiba, mas é o que nós precisamos tratar agora, porque as mulheres estão sofrendo. As mulheres estão sofridas.
Eu que recebo as caixinhas de perguntas sei o quanto as mulheres estão sofridas. E por diversas realidades que se eu fosse trazer cada uma aqui, ficaríamos a tarde inteira. Porque chegamos muito despreparadas no matrimônio. Muito despreparadas. Muitas de nós chegamos ao matrimônio sem saber trocar uma fralda de um neném. Sem entender que crianças choram, que bebês choram, que bebês têm necessidades. E que o nosso tempo, depois de mães, não será mais nosso, mas será da família, será do bebê. E tudo isso vai trazendo para uma alma imatura, muitas vezes, um sofrimento muito grande. Porque chegamos despreparadas no matrimônio. E aí, aqui o padre Henry Morris vai falar que a questão do sofrimento para a mulher, visto que foi ela quem primeiro pecou, foi a mulher que primeiro pecou, e por isso fomos contempladas com duas espécies de sofrimento naquilo que era mais caro para nós. O homem foi punido com o sofrimento em relação ao trabalho. Sustentará a tua casa através do teu trabalho, do trabalho de tuas mãos. Aquilo que era de graça no paraíso, a vida boa e tranquila que havia no paraíso, eles perderam por causa do pecado. E então o homem é punido com que a partir daquele momento ele tivesse que conseguir o sustento, que era livre, gratuito e muito rico, agora através do trabalho de suas mãos. Mas a mulher foi castigada, foi punida, com dores nas realidades mais caras para ela. Terás os teus filhos em meio a dores e serás submissa ao teu marido. Esta foi a punição da mulher. Os filhos, que são as coisas mais preciosas que nós podemos gerar, vêm então em meio a dores. E aquela realidade de estarmos lado a lado com o homem, servindo, amando, sendo para ele um dom, passa então a ser pesado para a mulher. E então o padre vai falando que, por causa da nossa sensibilidade, que é muito maior do que a dos homens, nós estamos muito mais suscetíveis ao sofrimento. A nossa sensibilidade, que é um dom, que faz de nós sermos mulheres, diferentes dos homens que são mais racionais, esta sensibilidade, justamente por ela, acabamos por sofrer mais. E de todos os seres criados por Deus, o ser humano é o que mais sofre. Por quê? Por que o ser humano é, de todos os seres criados por Deus, o que mais sofre? Porque o ser humano tem necessidades. O macaco não tem necessidades, a não ser se alimentar, pular de galho em galho. O boi, a vaca, a galinha, a formiga, eles têm as necessidades fisiológicas deles de se alimentar, de dormir. Mas o homem, o ser humano, traz consigo muitas necessidades. E que se ele não sabe canalizar estas necessidades de sentido, de inteireza, de perenidade para Deus, ele se perde em inúmeras buscas que o fazem cada vez mais um ser frustrado e infeliz. E quando a gente vai pensar no homem e na mulher, nós vamos perceber que ainda mais a mulher tem necessidades, não é? A mulher, basta olhar os guarda-roupas. Quem tem mais roupa? O homem ou a mulher? Quem tem mais sapato? O homem ou a mulher? Ambos têm 2 pés, mas olha quantos pares de sapato tem a mulher e quantos de sapato tem o homem, não é? Nós temos a necessidade maior de carinho, de afeto, de atenção. Então, quanto maior a necessidade do homem, do ser humano,
maior o seu sofrimento. E outra coisa interessante que eu achei aqui, ele falava a respeito dos livros e romances que às vezes desviavam as senhoras da época da sua vida de piedade e que faziam com que elas sonhassem com realidades quiméricas, assim, com realidades utópicas para o seu matrimônio a partir dos livros que elas liam. E o que hoje acontece em muitos matrimônios, né? Década de 70, 80, 90, as novelas. Ai, as mulheres queriam homens bonitos, cavalheiros e tudo mais que a novela mostrava. Hoje são as redes sociais. As redes sociais que trazem para nós muitas necessidades. Muitas necessidades. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí eu preciso de um marido que seja bom em tudo, atencioso em tudo, carinhoso de tudo, compreensivo, que conserte todas as coisas da minha casa, que seja o meu psicólogo, o meu confidente, que faça o meu massagista, que faça-me massagens, que a gente quer que o nosso marido seja tudo. Porque nós vamos vendo que o marido da fulana é bom nisso, o marido da ciclana é bom naquilo, e o da fulana é da outro. E aí a gente acha que o nosso marido tem que ter aquele pacote completo, porque se ele não tiver, ele já não presta. Porque o da fulana faz isso, por que o meu não faz? Não é? Então hoje, aquelas realidades que as mulheres... esse livro aqui é uma série de conferências que o padre dava para mulheres. Ele reunia algumas mulheres em retiro, uma vez por ano, e ele dava conferências para estas mulheres, né? Formações a respeito da vida das mulheres católicas. Então, a mulher cristã e o sofrimento. E aí ele estava orientando a respeito do cuidado que elas precisavam ter com certos romances que elas liam. Hoje nós precisamos ter cuidado com a forma com que encaramos as redes sociais e deixamos com que elas influenciem a nossa vida. Para que não façamos do nosso matrimônio um lugar de desmerecimento. De achar que o outro tem que ser perfeito em tudo por causa daquilo que eu vejo nas redes sociais. Isso é um perigo, gente. Você olha o marido da fulana... E aí você começa a medir o seu pela régua daquilo que você viu lá no perfil dela. Mas que qualidades existem no teu marido? Que realidades, que características fizeram com que você um dia se encantasse e quisesse casar com esse ser humano? E que hoje, porque tem um bonitão lá que faz muito mais do que o teu marido, faz com que você o desmereça. Uai, mas um dia tu se apaixonou por ele, um dia tu quis se casar com ele. Ou você foi obrigada pro altar? Aí por que hoje ele já não presta? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não fazer com que o nosso casamento seja lugar de comparação. E onde entra a comparação, entra a insatisfação. Porque eu falava outro dia... Sempre vai ter casamento mais feliz que o meu, mais harmonioso que o meu, vai ter gente mais bonita que eu, mais interessante, mais talentosa. Mas o que é que eu tenho? Que particularidades eu trago, meu marido traz, que faz com que nós sejamos um casal único, com as nossas características? Ah, fulano tem 10 filhos, Deus só me deu 2. Bom, se você não fez nada para atrapalhar os planos de Deus, então é com esses 2 que tu tem que ser feliz. Agora, se tu fez o que não devia para atrapalhar os planos de Deus, agora aguenta. Ah, mas eu já tô com 45 anos e eu queria mais filhos. Pois é. Colhe o preço das escolhas que você fez. Tomou contraceptivo a vida inteira. Aí chegou nos 40 anos, viu, tô ficando velha, né? E agora, queria tanto ter filho, vai chegando a velhice, a solidão. Mas aí, acabamos por colher as consequências das nossas escolhas. Então, temos que ter isso sempre diante dos nossos olhos. E aí, eu tô tentando achar uma parte aqui que ele fala da Beata Ana Maria Taige, só que agora eu não sei em qual livro que foi, em qual deles que foi, mas é tão bonito que ele fala dela.
porque a gente olha para a vida das santas e a gente acha que elas não sofreram, né? A gente vê uma Santa Francisca Romana canonizada e não sabe o que ela sofreu, casada, piedosa, mas o tanto que sofreu, o quanto ela teve que suportar o sofrimento para chegar à via da santidade. Ai, queria tanto achar. E aí ele fala aqui, eu acho que é nesse aqui, deixa eu ver. Ele fala da beata Ana Maria Taige, e eu achei tão interessante porque eu não sabia que a vida dela também tinha passado por esta realidade. Mas mesmo se eu não achar, eu vou falar para vocês. Mas aí ele vai falando aqui sobre o quanto o sofrimento ele é fonte de luzes para nós, né? Então, se eu coloco os meus holofotes, o meu foco na vida do fulano de tal, da fulana de tal, do casamento de tal, e não coloco o meu foco naquilo que Deus está querendo realizar no meu matrimônio, mesmo que através do sofrimento, e bendito o sofrimento que é o que nos une a Cristo. Nada mais próprio ainda do que o sofrimento para nos fazer sentir a gravidade do pecado. Quando nós sofremos, ele fala aqui, quando um homem teve a desgraça de cometer para o seu dano um novo pecado original, quando uma falta original desenrola em sua vida uma série intermina das suas consequências, tirania do hábito, reputação empanada, saúde comprometida, como se capacita da triste fecundidade do mal. Eu me lembro muito do Padre Léo. Quem conheceu o saudoso Padre Léo? Padre Léo era um grande sacerdote, fazia pregações, palestras assim como ninguém, tinha um bom humor, uma capacidade de contar piadas, unindo as realidades do evangelho como ninguém. E ele teve um câncer devastador, e ele morreu em 2006. E aí eu lembro que na enfermidade dele, ele conta que perguntaram para ele, mas padre, o senhor não vai rezar pedindo que o Senhor te cure desse câncer? Ele falou assim, não vou. Porque eu busquei isso aqui. Eu fumei na minha juventude, eu fumei por anos, eu prejudiquei os meus pulmões. Isso aqui é consequência do meu pecado. É exatamente o que está escrito aqui. Isso é consequência do meu pecado. E ele falava, e bendito o sofrimento que tem me unido ainda mais a nosso Senhor. E aí aquela célebre frase dele que ficou conhecida. Antigamente eu tinha dó de gente feia. Hoje eu tenho dó de quem não tem fé. Nada mais triste na vida de uma pessoa do que não ter fé. Porque quem sofre sem fé, sofre sozinho. E não vê pagamento algum no sofrimento. Não vê retribuição alguma no sofrimento. Mas quem sofre, conduzido pela fé, quem sofre unido a nosso Senhor, sabe que o seu sofrimento terá uma justificação, terá um pagamento, será bem recebido por Deus. Então faz toda a diferença sofrermos em Deus do que sofrermos sozinhos, sem fé. Foi o sofrimento que fez o filho pródigo voltar à casa paterna. Imagina se aquele carinha que pediu o dinheiro do pai tivesse empreendido, se dado bem, né? Não tivesse lá se envolvido com as piores pessoas, ele nunca teria voltado à casa do pai. Nunca teria recebido e experimentado o que é o amor e a misericórdia de um pai. Mas foi o sofrimento que o fez voltar. Foi o fato de não ter o que comer, nem mesmo a lavagem dos porcos o fez retornar. Quantos testemunhos de pessoas que a gente vê, eu voltei no momento da dor. Eu voltei quando eu estava no fundo do poço e eu disse, se o Senhor existe, me tira daqui e eu dedico a minha vida ao Senhor. Quantas vezes ouvimos isso? É o sofrimento que faz a gente ter consciência do nosso pecado e voltar para mais perto de Deus.
O sofrimento que ilumina o nosso espírito purifica também a nossa alma, amortecendo a violência das paixões e apagando os restos do pecado. Olha que forte isso aqui. O sofrimento que ilumina o nosso espírito purifica também a nossa alma, que foi tão suja pelo pecado, foi tão machucada pelo pecado, amortecendo a violência das paixões, os nossos instintos, os nossos desejos e apagando os restos do pecado. Portanto, bendito o sofrimento pelo qual temos de passar, pelo qual talvez você esteja passando. Ora, nada é mais adequado, olha que interessante isso aqui, nada é mais adequado para acalmar as nossas paixões do que o sofrimento. Ao menos o sofrimento corporal. Não sei assim se vocês já passaram por algum momento de doença, de enfermidade, né, assim, recente, que faz com que tudo perca o brilho, parece. Você só quer se recuperar. Você só quer ficar quietinho ali naquele momento, tentando colher de Deus o que Ele tem para realizar em você através daquela doença. Você não quer saber de rede social, você não quer saber de o que os outros estão vivendo, o que os outros estão fazendo, de curiosar a vida dos outros. Os sofrimentos na carne, eles acalmam as nossas paixões, enfraquecendo as nossas forças e desviando o pensamento do prazer. Quando Tomás fez a cirurgia em outubro, nada mais tinha importância para mim. Eu só queria rezar, estar com ele ali e cuidar dele. Porque quando um filho sofre, a mãe sofre. O que Jesus sofreu na carne, Nossa Senhora sofreu na alma. Disse a irmã Amália, a respeito de Nossa Senhora das Lágrimas. O que um filho sofre na carne, a mãe sofre na alma. E naqueles dias ali internado no hospital, eu não queria outra coisa. Eu não queria saber de rede social, eu não queria saber de me maquiar, de me pintar, de me arrumar. Eu só queria estar ali, vendo o meu filho se recuperar, rezar por ele, fazer companhia para ele. Porque o sofrimento, ele acalma as nossas paixões. Todo desejo de ser, fazer, acontecer, aparecer, cai por terra. Nada tem importância. Enfraquecendo nossas forças e desviando o pensamento do prazer, ele aplaca o ardor dos sentidos e reconduz a uma apreciação mais justa das coisas. Quando nós sofremos, ou quando alguém próximo a nós sofre e com isso sofremos também, nós começamos a perceber o real sentido, o real valor das coisas. O que é que realmente importa, gente? O que importa é a vida. É o amor a nosso Senhor, é uma vida vivida com Cristo. Porque quando a gente se depara com a doença, com a morte de alguém próximo, a gente percebe o nada que a gente é. Quando a gente adoece e vai para cima de uma cama, a gente percebe o nada que a gente é, a bostinha que a gente é. Não somos nada, gente. E queremos ficar bancando de bambambam, de gente importante. Não somos nada, somos um sopro. Mas quem nos traz essa visão? O sofrimento. Se estamos sempre sob os aplausos, se estamos sempre sob os holofotes, sempre brilhando, jamais vamos ter essa visão. E a hora que a dor chega, levamos um tombo tão grande que é muito difícil se levantar. E aí achamos que o Senhor se esqueceu de nós, ou que o Senhor está nos castigando, nos punindo, ou que o Senhor não nos ama. Que Deus é esse? Ah, como eu sofrer desse jeito? Porque é o Senhor. Porque tu precisa ser mais próximo de mim, porque tu precisa te converteres, porque tu precisa ganhar o céu, né? Então, quando a gente tem essa visão, a gente não se assusta se de repente aparece para nós um diagnóstico de uma doença.
Se de repente nós vivemos um grande problema financeiro, um rombo, uma falência, é claro, vamos sofrer. E por isso é sofrimento. Mas não vamos perder a visão de que por esse sofrimento podemos estar mais perto de Deus, devemos estar mais perto de Deus. O que torna, olha isso aqui, o que torna os sofrimentos da vida insuportáveis aos incrédulos, aquilo que eu falava, é que estes são para eles uma perda total. Então, para quem não crê em Deus, o sofrimento é uma perda total, sem indenização de espécie alguma. Para que eu estou sofrendo? Que vida mesquinha! Porque a pessoa não vê além da sua dor. Eles não veem na dor senão nervos magoados, aspirações contrariadas sem proveito para ninguém. Daí a espécie de raiva com a qual a suportam. Mas para um cristão, para uma mulher católica, ela tem esta imensa vantagem de reparar as consequências funestas do pecado. Para nós, católicos, mulheres católicas, o sofrimento, aquela cruz com a qual você se abraçou quando casou, lembram da primeira frase com que eu comecei a live? Quem abraça o matrimônio, abraça-se com a cruz. Aquele sofrimento, este sofrimento, tem a imensa vantagem de reparar em nós as consequências funestas do pecado. É a moeda preciosa com que se compra a pureza, a paz e o perdão. Nós carregamos muitos pecados, gente. Carregamos para o nosso matrimônio muitos pecados e daí provém as inúmeras dificuldades hoje que os casais enfrentam na vivência da sua sexualidade, por exemplo. Quantos casais vivendo uma sexualidade de cabaré? Fazendo a quatro paredes situações, realidades que jamais se deveriam viver entre casais casados na igreja. E aí, quando vem o sofrimento, não lembram de que este possa ser talvez a via purgativa para amortizar, amenizar a culpa, a ação do pecado neste matrimônio, nesta alma, do esposo, da esposa. Isso é muito sério. Então, quando vivemos situações difíceis, passamos pelo sofrimento, nos lembremos disso. Além do sofrimento me unir a Deus, ele também é a reparação das consequências funestas do pecado em mim. Quando eu olho para a minha juventude, eu me lembro de quantas vezes ofendi a Deus, e ainda hoje os pecados que cometo, mas não como antes de conhecer a Jesus Cristo, o amor de Deus na minha vida, que eu vivi com 20 anos já. Eu falo, Senhor, não me deixa morrer de repente. Me permita ter uma morte lenta, para que eu possa expiar o tanto de pecado que eu cometi contra ti, para que eu passe menos tempo no purgatório. Me permita sofrer por ti nesta terra, porque sofrer por Cristo nesta terra é muito melhor do que sofrer no purgatório, minha gente. No purgatório já estaremos salvos, mas sofreremos as penas, sofreremos a purificação dos nossos pecados. Então, quando o sofrimento bater à nossa porta, abracemos e tenhamos esta noção. Este sofrimento é para me unir a Deus. Este sofrimento é para aplacar a ação do pecado na minha alma, é para diminuir, é para me limpar um pouco. O pecado deixa na alma uma nódoa invisível. Quando a gente come jaca, né? Tem aquela, o pessoal chama de nódia, mas o correto é nódoa. Um grude.
Pecado deixa na alma uma nódoa invisível. Depois da falta, tem-se a impressão de uma degradação. Fomos vencidos por ela. Tem-se a impressão de uma... fomos vencidos por ela. Fomos inferiores a nós mesmos. Toda vez que o pecado vence em nós, em que a concupiscência é mais forte do que nós, em que não somos capazes de dizer não àquela situação de pecado, nós nos sentimos inferiores. Ele nos faz inferiores a nós mesmos. Por isso que a gente fala que os 3 inimigos da alma são o mundo, o diabo e a carne. E a carne é a mais difícil de vencer, que é a nossa concupiscência, somos nós mesmos. Fizemos o que não queríamos e nos sentimos muito mal, não é? A recordação da nossa fraqueza e da nossa covardia nos pesa. Mas o pecado que nos causa vergonha nem sempre nos causa horror. Muitas vezes nos sentimos envergonhados pelo pecado, mas nem sempre temos por ele aversão. Nem sempre temos por ele horror. E é o que nós precisávamos ter em relação ao pecado. Enquanto nós não tivermos pelo pecado o horror, nós não vamos parar de cometê-lo. E às vezes, no íntimo de nós mesmos, sentimos vontade surda de recomeçar-lhe a triste experiência. Então, embora fiquemos envergonhados pelo pecado, às vezes até o confessemos, lá no fundinho, a gente tem o desejo de cometê-lo de novo. Dessa mácula moral, a dor livremente aceita nos purifica. Então, olha como é interessante. Quando eu entendo a mística do sofrimento, eu vou entendendo que a dor, que eu livremente aceito, abraço, sofro sem murmurar, sem reclamar, ela tem a capacidade de aumentar em mim o horror ao pecado. Que é a única coisa que vai me fazer parar de pecar, é o horror ao pecado. Enquanto eu tenho uma certa afeição lá no fundo pelo pecado, um desejozinho de cometer de novo, eu posso cair a qualquer momento. Eu só vou estar mais forte quando de fato na minha alma existir o horror ao pecado. E que pode ser provocado, gerado em nós pelo sofrimento livremente abraçado, diz o autor. Se o pecado é um desfalecimento, a resignação é uma vitória sobre nós mesmos. Olha só, se o pecado faz com que a gente se desfaleça, faz com que a gente perca as forças, nos sintamos inferiorizados por nós mesmos, a resignação é uma vitória sobre nós mesmos. Vitória bem meritória às vezes. Ela é, pois, uma nobre vindicta e nos reabilita aos nossos próprios olhos. Então, é uma nobre vitória que nos reabilita aos nossos próprios olhos, que nos faz fortes, que nos faz capazes de caminhar com Deus. É a via do sofrimento, gente. Então, é por essa via que nós temos que aprender a caminhar. Unidas a Cristo, unidas a nosso Senhor. Sabe, hoje a gente, não sei, a nossa geração, né? A nossa até nem tanto, mas a geração mais nova, ela vem chegando tão fragilizada, com uma ideia tão alta de si mesmo. Não, ninguém pode me fazer sofrer, ninguém pode me dar um não. E aí, gente, o tombo é feio. A dor é enorme. Porque não é assim que a vida funciona. E nós temos a obrigação de transmitir essas realidades às novas gerações.
aprender de Deus, se ainda não aprendemos, aprender isso. E por isso estou fazendo essa live. O sofrimento é a via que nos une a Deus. Gente, não houve santo. Ó, grava aí. Tu quer ser santo? Então entenda. Não teve santo que não sofreu e não teve santo que não rezava. Então essas duas vias nós vamos ter que percorrer se nós queremos a santidade. Só que tem gente, piedosa e reza e faz novena e ladainha e parará, mas quando chega o sofrimento, ó, corre. Vai procurar a outra igreja, que me faz eu me sentir bem, porque lá eu sou acolhido, porque lá eu sou amado. Não é isso, gente. É o sofrimento vivido unido ao nosso Senhor ali no lugar que eu estou, dentro do meu casamento, abraçando as cruzes que Ele comporta, com os meus filhos, lá no meu trabalho talvez, vivendo a minha vida, aquilo que é próprio, porque o sofrimento, ele é próprio de quem vive. Ele é próprio de quem vive. E de quem morre também, se vai para o inferno ou para o purgatório. Só não vai ter sofrimento quem for direitinho para o céu. É por isso que a gente tem que se esforçar, né? Chegar lá e dizer, Senhor, chega de sofrer. Né? Então, amados, sabe, ensinar as novas gerações, fortalecer a vontade dos nossos filhos, ensiná-los aos esforços, aos sacrifícios, a suportar os nãos que a gente dá. Tudo isso vai forjando os nossos filhos para que eles saibam conviver e viver e abraçar o sofrimento quando ele chegar também. É claro, para grandes sofrimentos, nunca estaremos totalmente prontos. A perda de alguém querido, a perda de um filho, nunca estaremos prontos para viver isso. Mas se vivermos com Cristo, teremos as forças necessárias para suportar. Se vivermos com Cristo, teremos as forças necessárias para suportar qualquer dor. Sem Cristo, desesperamos, deprimimos, tiramos a própria vida. Porque não vemos nada além de sofrimento. Não vemos aquilo que o sofrimento pode realizar em nós. E quando uma alma, ela já está tão purificada, tão limpa, que o sofrimento para ela já pode ser aproveitado pela salvação de outras almas. Assim viviam os santos no final de suas vidas. Eles já tinham padecido tanto por amor a Cristo, mas queriam continuar sofrendo. Por quê? Pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores. Então, amados, nós precisamos começar a enxergar nas cruzes do nosso dia a dia, nas labutas do nosso dia a dia, nas dores, nas enfermidades, nas traições, nas calúnias. Como é difícil ser caluniado, ouvirem falar blasfêmias a respeito de nós, mentiras, maledicências. Mas em tudo isso, nós precisamos acolher e ver nisso tudo uma via de união com Deus, de cura da nossa alma, de aplacar os pecados cometidos no nosso passado ou na nossa vida presente. Então, este é o sentido. A mulher católica é aquela mulher que sabe sofrer, porque sofre unida a nosso Senhor. E daí nós não vamos mais ficar chorando em rede social por tudo que nos acontece. Eu passo uma vergonha alheia quando eu vejo as mulheres virem chorar nas redes sociais por isso, por aquilo. A gente chora aos pés de nosso Senhor. Aí às vezes você fala assim, mas parece que na sua vida tudo é perfeito, tudo dá certo. Não, gente, é que eu levo minhas dores
para quem pode tratar delas. Fico trazendo minhas dores aqui para vocês. Vocês não podem fazer nada, a não ser rezar, né? Que nem quando eu estava com o Tomás no hospital, pedi oração. Mas chorar, eu chorava com Jesus. Mas hoje as pessoas querem atenção, querem afago na alma, querem ser coitadinhas, querem que tenham pena de mim. Não. A gente tem que chorar diante de Deus e no seu amor se fortalecer. É isso que nós precisamos fazer. Amadurecer, minha gente. Amadurecer. Então, é isso que eu queria partilhar com vocês nessa tarde. Agradecer aqui o pessoal do YouTube. Que bom que vocês vieram também. Não avisei ninguém dessa live, nem no Instagram, nem no YouTube. Vocês me ouviram bem aqui no YouTube? Porque o microfone tá aqui e eu fico falando o tempo inteiro aqui. Eu quero chegar perto de vocês. Aí eu fico assim, ó. O Tiba sempre briga. Quando a gente faz live junto, ele sempre briga. Porque eu fico indo muito pra frente e o microfone tá aqui atrás. Aí não pega nada da minha voz. Me ouviram bem? Deu pra entender? Deu pra ouvir direitinho? Sim, perfeito. Obrigada, Cris. Que bom. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada por virem. Olha, quinta que vem, pessoal, eu pretendo estar aqui de novo, 2h30, tá bom? Hoje a gente teve uns probleminhas aqui, daí bem na hora a Mariana também acordou da soneca e aí eu consegui entrar 2h50, né? A realidade de mulher casada, né? Mas pretendo estar aqui. A Cris tá falando, eu fui privilegiada em cair aqui. Que bom, bendito seja Deus. Meu sonho é tomar um café com a Deia, Graziela. Opa! O nome do livro... Vou dizer para vocês, a Inês, entrei num momento de muita dor, suas palavras me fortaleceram muito, bendito seja Deus, é isso mesmo, por isso que eu falei, não sei se todos pegaram o início, né, mas no início eu falei, gente, eu tenho visto, assim, as mulheres muito sofridas, nas caixinhas de pergunta que chegam para mim, nos meus directs, as situações são tão sofridas, e coisas que eu não tenho como alcançar, não são coisas de 1 minuto, de uma mensagem que vão resolver o teu problema. Mas a compreensão do que é o sofrimento para nós, do que ele pode ser na nossa vida, é o que pode começar a nos ensinar a trilhar um caminho diferente. De não simplesmente sofrer, mas sofrer erguendo a cabeça porque sabemos que não estamos sozinhas. E que aquele sofrimento livremente abraçado tem um poder regenerador da nossa alma. Tá? Então, o livro é A Mulher Cristã e o Sofrimento e As 3 Chamas do Lar, tá? Eu comecei lendo aqui uns trechos das 3 Chamas do Lar e depois eu vim para a Mulher Cristã e o Sofrimento porque eram 2 capítulos que tinham tudo a ver. Eu não achei quando ele fala da Beata Ana Maria Taige, mas eu vou contar rapidinho para vocês porque assim como tantas outras santas, né, Ana Maria Taige, ela viveu, se casou e num tempo de muita miséria, de muito sofrimento, e ela era uma mística, assim como poucas houveram na história. Ela teve muitas visões a respeito dos acontecimentos políticos, religiosos e sociais da Europa. Alguns associam até as suas visões a realidades desse tempo que estamos vivendo. E em meio aos sofrimentos, e aí o que o autor contava aqui no livro, é que ela era recolhida, era uma mulher de oração, gostava de viver no recolhimento da sua casa. Só que ela era muito bonita e o marido gostava de ficar saindo com ela, exibindo ela para os seus amigos. E ela penava com aquilo, ela tinha ódio daquilo. Acho que é aqui quando ele fala do ódio. Ela tinha ódio, ela falava, eu sinto ódio quando eu tenho que sair com ele na rua e ele quer que eu me enfeite e que eu saia com ele para ele me expor como se eu fosse um bibelô. E aí ela leva isso para o diretor espiritual. E aí o diretor espiritual diz a ela, não, você vai sair, filha, você vai sair, mas você vai se comportar com toda a sobriedade
e toda a decência que a sua alma lhe pede. Você sai por amor e obediência ao seu marido, mas você vai se portar com toda a sobriedade, o recolhimento, a educação, a elegância que você tem. E isso pode até mesmo ajudar a outras mulheres, porque ela jamais fazia da beleza que ela trazia, do porte elegante que ela tinha, algo para sensualizar, conquistar, seduzir, mas ela se recolhia, né? Então, às vezes, no casamento, vamos enfrentar situações contrárias. Eu já ouvi de mulheres que falam assim, daí eu queria me vestir de forma mais modesta, com mais vestidos, mais saias, mas o meu marido não gosta. Ele gosta que eu use calça jeans. Use a calça jeans para agradar o teu marido. A modéstia não pode ser para vocês dois um motivo de briga. A modéstia é uma virtude. E as virtudes, elas servem sempre para trazer o bem, a paz, a concórdia, né? Então, até que o teu marido seja convencido, também pela tua docilidade, use a calça jeans que o teu marido gosta. O pecado não vai estar sendo teu, você não vai estar pecando, entende? Mas você vai estar agradando ao teu marido. Em outras palavras, é isso que o padre falou para ela, para Beata Ana Maria, naquele tempo. Saia com o teu marido, deixa que ele exiba a tua beleza, mas você se porte com toda a decência, sobriedade, o recolhimento que é próprio de você. Falhou aqui, né? Então, amadas, é isso. Às vezes vamos viver situações contrárias, mas por amor, por obediência, por submissão, por docilidade, obediência ao nosso Senhor, nós vamos nos submeter àquela situação. E pela nossa submissão, nós vamos colher os frutos disso, eu não tenho dúvidas. Quem assistiu a live que nós fizemos com a Bruna e o Eric Godinho aqui, a Bruna Goodstein e o Eric Godinho, fizemos há uns 20 dias atrás sobre adoção, e o Eric conta como que a coisa foi mudando dentro dele em relação à forma de vestir da Bruna. A Bruna queria se vestir com modéstia, assim, com mais vestidos, saias, né, de forma mais modesta, deixar as calças jeans de lado, e ele não gostava, falando, não, ela é tão bonita, eu queria ver as curvas dela. Ele usou essas palavras aqui, por isso que eu tô repetindo, né? A gente fez no YouTube, num sábado à tarde. E aí ele falou assim, só que a Bruna fez a consagração à Nossa Senhora, e a docilidade dela, eu vi que ela estava rezando muito mais, ela estava diferente, e aquilo me tocou. E eu comecei a gostar dela, com aqueles vestidos elegantes, com aquelas saias, com aquelas roupas. E hoje ele aprecia a esposa daquele jeito, sempre usando saias e vestidos. Entendem? Então, assim como a nossa docilidade e essa nossa capacidade de abraçar os pequenos sofrimentos, né, as pequenas tribulações do dia a dia, elas dão frutos muito maiores do que a gente, porque eu me visto do jeito que eu quiser, eu sou dona do meu corpo, minhas regras, eu faço e aconteço, meu marido não vai falar nada. Mas que frutos você vai colher disso? Nada além de brigas, irritação, contendas, né? Então, a Beata Ana Maria Taige, ela, assim como Mamãe Margarida, né, que é outro livro, outra vida, outra biografia que vocês precisam conhecer, num tempo de muita carestia, de muita dificuldade, né, cuidava bem da sua família e nunca deixava de ajudar todos que batiam na sua porta. Mamãe Margarida, a mesma coisa, e não só em questão do alimento físico, do alimento material, né, o pão, a comida, mas ela instruía, ela orientava. Ela via os viajantes se comportando mal, ouvindo músicas ruins, contando histórias, piadas atravessadas, ela ia lá e exortava os caras. Via uma menina mal vestida na rua, com roupas indecentes, naquela época, né? Ela ia, carregava, passava a mão na menina, pegava, levava para casa, cortava panos, lençóis, toalhas dela
e fazia roupa decente para a moça. Assim foram as grandes mulheres. Nós não temos que ter medo, né, de sermos também essa voz que clama, anuncia a verdade, e pela nossa docilidade, pela nossa capacidade de abraçar as pequenas cruzes do dia a dia, ser um testemunho para esse mundo hedonista, egoísta, frágil, mimizento. O mundo está carecendo de mulheres fortes. A sociedade é o reflexo, principalmente, do que são as mulheres. Nós temos que tomar consciência disso. A sociedade é reflexo, principalmente, do que nós somos, gente. Porque nós quisemos largar o nosso lar para fazer grandes conquistas fora e deixamos de lado o lugar onde nós tínhamos o maior poder de influência, que é a nossa casa. Achamos que indo para as conquistas profissionais, né, empresariais e tudo mais, estaríamos influenciando o mundo. Mas o lugar onde uma mulher mais pode ser influenciar o mundo, provocar mudança, é dentro da sua casa, pela formação que ela dá para os seus filhos. Porque ali ela tem uma voz de referência que em nenhum lugar ela vai ter. Então, por causa disso, minha gente, a sociedade é reflexo de quem somos nós. Nós precisamos, a sociedade anseia por mulheres fortes, mulheres autenticamente católicas, que não tenham medo de viver sua fé, não tenham medo de exortar aos mais novos, orientar, trazer as verdades do cristianismo, a começar pelos da nossa casa e depois aos outros, como que estamos fazendo aqui. Tá bom, meus amigos? Já me demorei demais. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui no Instagram. Muito obrigada. Obrigada aos que chegaram novos aqui, que, né, me proporcionaram chegar aí aos 500 mil seguidores nesta semana. Sejam bem-vindos. Você que é novo por aqui, bem-vindo, viu? Obrigada por ter chegado. Aos que permanecem há anos, desde a época do Bem da Hora. Eu estava olhando lá nos comentários do post que eu fiz hoje. Quanta gente desde aquela época. Que coisa boa estarmos juntos há tanto tempo. Muito obrigada pela confiança. Vocês aqui do canal no YouTube, há tanto tempo com a gente também, com a nossa família, acompanhando tudo, a chegada de cada filho, né? Vibrando com a gente com mais essa gestação. Obrigada pela companhia, gente. Então, se Deus quiser, quinta-feira que vem nós estaremos aqui. Nas quartas à noite, pessoal, no YouTube, eu não sei se o Tiba está transmitindo no Instagram também, não sei se ontem ele transmitiu, mas às 9 horas o Tiba está fazendo também lives formativas, tá? Vida católica. Então, na quinta-feira eu vou falar aqui com vocês, a mulher católica, e o Tiba está fazendo estas lives formativas também na quarta noite sobre vida católica. Tá muito bom, ele está trabalhando com as obras do Antônio Roio Marim, então, né, conteúdo para mais de metro, e vocês podem também acompanhar, tá bom? Tudo aberto, gratuito, para que possamos ser igreja para valer de verdade, porque é isso que o mundo precisa hoje, tá bom, meus queridos? Grande abraço e a gente se vê por aqui. Tchau! Tchau, pessoal. Obrigada pela companhia. Deus abençoe.